Conexão Rural, a voz do campo na TV. E por falar em campo, você sabia que apenas 15% dos pecuaristas usam troncos de contenção e balanças em suas fazendas? A revelação é do diretor-presidente da Coima, Paulo Dancieri. A Coima é uma das mais importantes empresas do setor em atividade no Brasil na área de troncos e balanças. Eu conversei com ele no quadro Prosa na Varanda, durante a Intercorte, realizada em maio em Marabá. Confira aí. O nosso Prosa na Varanda de hoje é um Prosa na Varanda especial, aqui com meu amigo, o empresário Paulo Dancieri. Paulo, bom dia, é uma honra recebê-lo aqui no Prosa na Varanda do Conexão Rural. Bom dia, Lima. Uma grande alegria estar com você de novo aqui, agora aqui no Pará, né? Uma vez em Dracena e agora está com você aqui no Pará. Uma grande alegria a gente estar participando do Conexão Rural com você. A gente está gravando essa entrevista aqui durante a Intercorte, realizada aqui em Marabá. E a Coima é uma empresa tradicional na área de troncos e balanças. Mas para falar um pouco mais da empresa, é o próprio Paulinho que vai falar para a gente. Como é que surgiu a Coima? A Coima foi fundada pelo meu avô em 1951 como uma empresa que consertava carroça de tração animal. E aí foi evoluindo para fabricante de carrinho de tração animal. Na década de 70, começamos a fazer os primeiros equipamentos, ainda meu avô começou a fazer os primeiros equipamentos de pesagem, balanças de pesar animais, né? Evoluindo para balanças de pesar caminhão, as balanças rodoviárias. E aí no final da década de 70 a gente começou a ter a solução completa com equipamentos de contenção. A empresa vem evoluindo nas últimas décadas, mantendo o valor da Coima, que é tratar o pecuarista com equipamentos de alta durabilidade e cada vez mais agregando tecnologia sem perder o conceito de um produto robusto, que é um pouco da marca da Coima, e tendo essa relação muito próxima com os nossos clientes, que a gente chama de amigo, inclusive, não de clientes, por esse conceito, por esse valor da empresa, que é uma empresa eminentemente familiar. E líder no mercado, não é isso? A Coima está há muito tempo no mercado. Nós temos uma expressão nacional de mais de 635 pontos de venda no Brasil. A gente já exporta para 14 países e a gente tem feito um trabalho buscando ser a referência de solução, tanto no sistema de mensuração e pesagem, quanto no sistema de manejo, de contenção. Para isso que a gente está trabalhando, né? Além disso, a Coima, nos últimos anos, vem se transformando na esteira do que está se transformando os próprios pecuaristas, no sentido de digitalizar parte dos seus produtos, né? Então, hoje, por exemplo, nós trouxemos aqui em Marabá a plataforma Valpes, que é uma solução de pecuária de precisão, que a Coima desenvolveu juntamente com a Embrapa, que é um pouco do exemplo da estratégia de mercado da Coima, que é efetivamente entregar informações com tecnologia para que o pecuarista não se preocupe mais apenas em pesar o animal, mas que o pecuarista saiba tomar a decisão a partir da pesagem, o que é absolutamente diferente sob o ponto de vista de geração de valor para o negócio dele. Agora, essa evolução na área de vocês, fico imaginando lá atrás, para vacinar um gado, a dificuldade que tinha, né? Hoje isso aqui facilitou bastante a vida do pecuarista, né? Facilitou bastante, Lima, e por incrível que pareça, o número de usuários de troncos e balanças no Brasil ainda é baixíssimo. Apenas 15% dos pecuaristas brasileiros têm um tronco de contenção na sua fazenda. E quando a gente fala de pesagem, por incrível que pareça, esse número é pior ainda. Menos de 10% dos pecuaristas brasileiros sequer pesam o seu rebanho. O que se atribui isso? Alguns aspectos. O primeiro é um aspecto eminentemente cultural, de que não há necessidade de uma ferramenta de gestão, que o pecuarista consegue fazer isso empiricamente, olhando para o animal. O outro aspecto é de um problema que você tem quando você vai deslocar o animal do pasto para o curral para pesagem. Isso envolve mão de obra, isso envolve eventuais lesões de carcaça e isso envolve perda de peso por estresse. Então isso se torna um pouco de obstáculo para o pecuarista pesar mais vezes. E acho que a última e a grande razão talvez seja porque muitos pecuaristas não sabem o que fazer com o peso. Eles utilizam o peso apenas e tão somente para fazer uma conferência dos animais para a hora que ele vai vender para o frigorífico, quando na verdade o que a gente propõe, o que a gente acha interessante é que o peso sirva de parâmetro para a tomada de decisão para o futuro. Então a ferramenta que a gente propõe, a ferramenta pesagem, tem que ser muito mais do que uma conferência.
Ela tem que ser uma forma de dar para o pecuarista uma visão de olhar para frente do negócio dele e ter a possibilidade de gerenciar a propriedade dele conforme o comportamento individual de cada animal. E essa preocupação da evolução também com o bem-estar do animal, né? Exatamente. Na verdade, o critério sustentabilidade, que é uma tendência que norteia todas as atividades econômicas do mundo, e não é diferente no Brasil, ela tem que estar embutida na visão estratégica das empresas e principalmente das empresas do agronegócio, né? O aspecto de bem-estar animal é uma coisa que a Coima preserva demais por N razões. Primeiro porque o mercado consumidor final do produto, a pessoa que come a picanha lá na frente, ela está muito preocupada em saber em que condições esses animais foram tratados. Isso é uma preocupação que, conforme a mentalidade e a educação das pessoas vão se transformando, isso passa a ser uma preocupação cada vez maior. E nós, como indústria, lá de equipamentos para dentro da porteira, não podemos nos descolar dessa preocupação do consumidor. Segundo, porque efetivamente, quando você se preocupa com o bem-estar animal, isso não é apenas uma questão poética, uma questão de que eu estou apenas e tão somente preocupado com o animal, né? Esse aspecto, além da preocupação do bem-estar animal, isso traz maior rentabilidade para o pecuarista, né? Quando você tem um animal muito bem tratado, quando você tem um animal que você processa ele na fazenda de uma forma tranquila, esse animal vai ter um nível de taxa hormonal muito mais equilibrada, vai fazer com que a perda de peso, que é normal numa atividade estressante, seja menor, vai fazer com que as lesões de carcaça, que são as grandes vilãs no final do processo de desconto de carcaça na hora do frigorífico, diminuam consideravelmente, né? E o seu próprio negócio começa a se estruturar. Eu acho que quando você se preocupa, quando você foca a sua atenção a um item positivo no seu negócio, e nesse exemplo que você está dando, bem-estar animal, você não está preocupado apenas e tão somente com o animal, mas você está preocupado com o ecossistema da tua fazenda, principalmente com os operadores, né? Então, assim, uma das grandes, pelo menos o pensamento da Coima é que um dos grandes gaps, um dos grandes obstáculos que nós temos na pecuária é a mão de obra, né? E mão de obra basicamente é feita de pessoas, e pessoas precisam ser transformadas. Quando você traz instrumentos, quando você investe num instrumento para o teu vaqueiro, para o teu peão, para o teu usuário, você está investindo nele. Você está dando consideração a ele, e ele tem um senso de retribuição a isso. Então ele retorna com maior produtividade, com maior tranquilidade. É engraçado, eu estava dizendo agora para um cliente que estava vendo o Megatron aqui, eu estava dizendo que nós atiramos em um lugar e acertamos em outros lugares que a gente não imaginava. E é interessante chamar a atenção com relação ao bem-estar animal, porque acontece um pouco disso. Quando o usuário, o peão, o vaqueiro, começa a ter uma experiência com o Megatron, e ele consegue perceber que o animal fica mais tranquilo, o comportamento do usuário passa a mudar, por incrível que pareça. Ele consegue ver que o animal está mais tranquilo, que o animal está rendido, que ele está confortável, e aí aquela reação que é natural às vezes do peão, gritar com o animal, bater, dar choque, o próprio peão naturalmente, pelo conceito, pelo ecossistema que está sendo criado de tranquilidade, ele se educa. Então, assim, é muito bacana ver que o equipamento muda o ecossistema do negócio, não apenas uma questão pontual. A gente vê inclusive ali que tem uma proteção, tipo uma almofada, assim, um negócio mais confortável, né? O animal se sente bem lá dentro. Exatamente, assim, ele tem uma reação menos traumática, porque não é natural para qualquer animal bovino que ele seja tirado do habitat natural dele e passado por currais. Isso não é da natureza do animal. Então, o animal se estressa, isso acontece. Agora, existem formas de você minimizar isso, né? E uma das formas que a Coima pensou e idealizou foi proporcionar uma experiência o mais agradável possível para o animal dentro do equipamento. E o que a gente tem percebido é que quando o animal tem uma primeira experiência no Megatron e ele recebe o abraço, que a gente chama, porque pelo design do produto, né, levando em consideração ergonomia, tamanho, desenho industrial do produto, quando esse produto abraça o animal com as bolsas e com as almofadas, que tem uma densidade própria, etc., esse animal ele tem uma experiência muito menos traumática do que ele imaginava, né? E a gente consegue perceber que na primeira saída, e principalmente quando o animal volta para essa experiência, ele está muito menos arredio, e o fly time, que a gente chama, né? A velocidade que esse animal sai, que mede o nível de estresse ou não, começa a ficar menor.
Então o animal tem uma experiência muito menos traumática, ele acaba se adaptando e isso contribui positivamente para o aumento de ganho de peso do animal. A Coima em Marabá está desde 2008, a sede é em Dracena, São Paulo. Quando vocês abriram a loja em Marabá, é porque o Pará representa aí o 5º rebanho brasileiro, e na visão de vocês, o Pará é forte na agropecuária, porque a cidade de Marabá, enfim, explica pra gente isso aí. Sem dúvida, não há mínima dúvida da pujança desse estado, do protagonismo de Marabá nisso tudo, né? Das pessoas que aqui estão, do trabalho que está sendo feito, de muita seriedade, de muita vontade de crescer, de muita vontade de se transformar. Não é uma surpresa para mim ver esse público aqui na Intercorte Marabá, não é uma surpresa. Você percebe que as pessoas elas estão ansiando por informação, elas têm uma grande expectativa de aprendizado, e a Coima deu o tiro certo quando ela resolveu abrir sua primeira filial no Brasil em Marabá, né? Porque efetivamente a gente consegue estar próximo do pecuarista, até pela característica da Coima de proximidade dos seus clientes, ela consegue estar próximo dos seus clientes, dar uma resposta rápida, que é fundamental para que você consiga construir uma relação de confiança com quem também está se transformando. O pecuarista do Brasil está se transformando, o pecuarista paraense está se transformando muito, né? Ele deseja tecnologia, ele deseja ciência. Obviamente que existem, e isso é natural da pecuária, um pouco de visão conservadora ainda com relação a investimentos. Acha que, por exemplo, um equipamento desse que a gente está colocando é caro, tem uma percepção ainda distorcida de valor, né? Mas devagar, de uma forma bastante sedimentada, esse pensamento está sendo transformado, né? E não me surpreende esse público, não me surpreende essa expectativa por informação, esse desejo por tecnologia. Não tenho dúvidas, assim, aposto de que num período aí de 3 anos, a atividade vai estar, aqui no estado do Pará, vai estar absolutamente consolidada sob o ponto de vista de talvez ser os protagonistas em aumento da rentabilidade da pecuária. Não só o rebanho ser grande, mas fazer com que provar para esse núcleo, esse ecossistema, que a pecuária é sim uma atividade rentável, dá sim para ganhar dinheiro com pecuária, depende apenas fazer lição de casa. Porque esses dias eu ouvi de um pecuarista, estava viajando, estava em Goiás, e um pecuarista disse para mim assim: dentro da porteira nós sabemos fazer tudo. O pecuarista sabe fazer tudo. O problema é lá fora. O problema é que a arroba é baixa, o problema é que o insumo é caro, o problema é que o mercado externo, etc. Eu discordo disso. Nós temos uma série de problemas de fatores externos, sim, que impactam significativamente na nossa margem. Mas o nosso pecuarista ainda precisa fazer muita lição de casa. Precisa se educar muito. Precisa mudar muito o mindset, muito o modelo mental, né? Nós precisamos adotar, e o pecuarista tem adotado, e aqui no Pará eu tenho percebido muita gente que tem adotado, um modelo mental de crescimento, de que ele não é, que ele está nessa situação e ela pode se desenvolver positivamente. Isso no meu ponto de vista, é o limite entre o bom negócio e o mau negócio. E não há outro caminho que não o do conhecimento para rentabilidade. Está aí exemplo da agricultura, está aí exemplo da indústria, está aí exemplo do varejo, onde as pessoas que estavam à frente desses negócios foram obsessivas, tiveram obsessão em tecnologia, em conhecimento para fazer o seu negócio turbinar. Paulo Dossieri, não poderia terminar essa entrevista, já que você citou conhecimento, e perguntar sobre o lançamento aí da sua plataforma, uma plataforma que vai interessar o agronegócio. Como é que é isso aí? Explica pra gente. Então, na AgriShow desse ano, nós fizemos o anúncio do lançamento da Bovexo, que é uma plataforma de pecuária de precisão, que tem como missão fazer com que o pecuarista tenha um lucro muito maior do que ele tem hoje. Para resumir isso, ele é um software, basicamente, e esse software ele vai estar embarcando diversas tecnologias, como por exemplo a Balpes é um exemplo disso, de uma tecnologia de um sistema embarcado de internet das coisas, que a gente fala, que trata da pesagem, da mesma forma que a Balpes pode ser um hardware que vai estar plugado, um sensor,
que vai estar plugado nessa plataforma, nós temos uma série de números de sensorizações de campo hoje, índice pluviométrico, nível de marmoreio, seleção genética, análise de sanidade, análise de nutrição, uma série de ambientes hoje, ou de tecnologias que existem, mas que estão num ambiente absolutamente desagregados. Ambientes pontuais. Existe um trabalho perfeito sendo feito pelo pessoal da nutrição, existe um trabalho perfeito sendo feito pelo pessoal da genética, mas isso tudo precisa ser processado num ambiente único. Porque o cérebro humano, ele é incapaz de processar números de variáveis simultaneamente. O que faz isso é apenas matemática, é inteligência artificial. Então o que a gente está propondo é criar um ambiente levando em conta essas sensorizações que estão cada vez mais sendo viáveis e existentes no campo, a gente jogar tudo isso, imputar conhecimento e criar um ambiente matemático que processe a informação para que o pecuarista tenha na sua mão uma ferramenta para olhar de futuro, para ele conseguir entender o que está acontecendo hoje com o negócio dele e quais os caminhos, o sistema utilizando e processando essas informações, quais os caminhos que ele vai poder utilizar para a melhor rentabilidade do negócio dele, considerando o objetivo estratégico dele, considerando as variáveis e as restrições que ele tem no negócio, seja de localização geográfica que ele está, seja de o mercado que ele está inserido, seja o perfil de animais que ele quer criar, que são absolutamente individuais. Cada pecuarista tem uma individualidade. Então, tratar isso de forma igual, genericamente, pode acabar sacrificando, no final das contas, a rentabilidade dele. O que a gente entende? O Brasil, ele tem uma perda de 32 bilhões de reais por ano na pecuária, se comparado com os Estados Unidos, né? Muito disso se deve a muitos gaps, muitas perdas que existem durante o processo, dentro da porteira. É isso que a gente quer tratar com a Bovexo, que é a nossa plataforma de pecuária de precisão, que nós estamos começando a desenvolver aí. Só para finalizar, e como é que o produtor, o pequeno, médio, grande, tem acesso a essa plataforma? Nós temos, inicialmente a gente fez do conceito, o pecuarista quiser começar a entender um pouco mais que é a Bovexo, a gente pede para visitar o nosso site www.bovexo.com e ali ele vai ter um pouco de noção, ele vai ter os dados e os contatos, um pouco do que é a plataforma, do que ela funciona, e a gente vai estar à disposição para responder essas perguntas todas. Paulo Dossieri, diretor-presidente da Coima, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Prosa da Varanda do Conexão Rural. Com certeza nos veremos mais vezes. Um abraço, sucesso para você. Muito obrigado, Lima, é uma grande honra e vamos estar juntos sim, se Deus quiser. Aí, portanto, conversamos aqui com o diretor-presidente da Coima, essa grande empresa aí de contenção, de troncos e balanças, participando aqui do Intercorte. Vamos ouvir agora as mensagens dos nossos anunciantes. Daqui a pouco a gente volta. No mês das mães, a Desbrava Chevrolet está com uma mega oferta. O carro mais vendido do Brasil, sem nada de juros para você. Novo Onix LT a partir de R$ 48.990 e mais bônus especial de R$ 2.000 para você usar como quiser. Quer mais? Novo Onix 1.4 automático com preço do manual. Isso mesmo. Leve o seu Onix automático pelo preço de um manual. Só a Desbrava, que é uma mãezona, faz isso para você. Visite nosso site Desbrava Chevrolet. Andrade Car, melhor não há. Funilaria e pintura automotiva em veículos de passeio, picape, máquinas e equipamentos. Temos também polimento cristalizado e recuperação de para-choque com uma equipe altamente qualificada. Fazemos seu orçamento por imagem e entregamos no prazo combinado. Andrade Car, Rua Rio Azul, número 106, Beira Rio 1. Fones 094 981 10 0898 992 07 4047. Central da Ração, nutrindo seu animal com qualidade. Uma loja completa voltada para o homem do campo. Tudo em madeira legal para o seu curral. Cercas, casas de coxos e muito mais. Toda a linha completa em rações para bovinos, equinos, suínos e peixes. Com um excelente atendimento e mercadoria pronta entrega. Trabalhamos com todos os tipos de cartões, cheques e duplicatas. Central da Ração, localizada na PA 27554, em frente à entrada da UFRA. O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Doutora Camila Xavier.
O IOP oferece os seguintes tratamentos: cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D, 585, no bairro Cidade Nova. Casa do Leiteiro, soluções inovadoras para o leite. Distribuidora de ordenhas mecânicas no Pará, norte do Tocantins e sul do Maranhão. Temos peças de reposição e acessórios para todo tipo de máquina de ordenha. Se você quer aumentar sua produção de leite e diminuir sua mão de obra, entre em contato com a gente pelo telefone 94 99105 9114. Aonde tem leite, tem Casa do Leiteiro. Rua 119, quadra 5, lote 2, bairro Jardim Canadá, Parauapebas, Pará. Internet banda larga é com a FlechaNet. Serviço de internet de alta performance. FlechaNet, suas escolhas colocam você à frente. FlechaNet, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94 981 16 74 71 ou 33 46 13 33.